Eu sou Silvia Almeida, sou ativista, consultora em prevenção ao HIV e hoje personagem em São Paulo. Eu me casei muito jovem, me casei aos 18 anos com o meu primeiro namorado e me casei grávida. Durante 10 anos da nossa vida, a gente viveu super bem, né? Um casamento estável, tive uma filha e 10 anos depois eu engravidei do meu segundo filho. E nessa época o falecido marido começou a ficar muito doente, né? E a mãe dele trabalhava num ambulatório de prevenção ao HIV. E aí ela falou, bom, ele tem várias doenças assim que eu estou acostumada a ver em pessoas que estão com AIDS. Então ele foi fazer o teste de HIV e realmente deu positivo, ele já tinha adoecido. E eu fiz o meu teste com o meu filhinho quando ele tinha 1 ano e meio. Foi muito difícil, porque assim, eu acho que eu soube lidar com o meu HIV, mas talvez eu não soubesse lidar com o HIV de uma criança, né? Então, meu filho não se infectou, eu estava infectada, mas não tinha adoecido, e isso foi de 94 a 96. Em 96, o meu falecido marido morreu e eu tive que reconstruir a minha vida, porque eu tinha 2 filhos e uma necessidade muito grande de não ficar doente para poder cuidar deles, né? Então, assim, entre tudo isso, eu trabalhava em uma multinacional. Essa multinacional tinha uma filial não, a Rode era na África do Sul e eles tinham lá uma política de cuidado e prevenção ao empregado. E no auge da minha loucura de doença, de estado terminal do meu marido, eu precisei contar na empresa, né? Porque a minha produtividade caiu, mais pela parte emocional e psicológica do que pela parte física, porque eu não estava doente, mas eu estava abalada. E aí eu contei para a empresa que o meu marido estava com AIDS, que ele estava muito doente e para minha surpresa, assim, eu tive todo o apoio do mundo. Né, eles me ajudaram para além do que eu recebia de salário, eles me deram toda a solidariedade, amizade, sigilo durante o tempo que eu precisei do sigilo, né? Então isso fez com que ao final das contas, quando meu marido faleceu em 96, eu tivesse tido a possibilidade de buscar um grupo de ajuda para pessoas com HIV e aprender a viver com HIV, né? Então, o primeiro grupo que eu procurei foi o GIV, que é o Grupo de Incentivo à Vida, e aí eu vi que, assim, era difícil, mas era possível viver com HIV, né? E eu acho que no momento em que o meu lado materno precisou, eu falei, não, eu quero viver porque eu preciso cuidar dos meus filhos, né? E hoje eu tenho 2 netos lindos, além dos filhos eu tenho um neto de 14 anos e um neto de 10. Eu costumo falar que a AIDS ela é um divisor de águas, né? Primeiro, eu acho que você tem que aprender o autorrespeito, você tem que entender o que está acontecendo com você e você tem que optar por também compreender as pessoas, né? Então, esse meu aprendizado foi assim, entender que o que estava acontecendo não era só comigo e entender que eu podia agir diferente de outras pessoas, porque a maioria das vezes você via as pessoas sofridas se esconderem, não dizer do HIV. E o meu aprendizado no GIV principal foi o quanto as pessoas estigmatizavam e eram preconceituosas por falta de informação, né? Então, acho que isso foi a minha grande sacada, assim. As pessoas são preconceituosas porque elas não entendem.
Então, eu tenho visibilidade, eu tenho uma empresa que me apoia, então eu preciso aprender a falar sobre isso, né? Então, foi ressignificar a vida. Bom, viúva, estou conseguindo manter a saúde, o que eu vou fazer com isso? Vamos ajudar outras pessoas a entenderem, né? E aí foi esse o ressignificado, e acho que esse foi o meu maior aprendizado, sabe? Não guardar comigo alguma coisa que poderia ser bom para o outro. Primeiro é o aprendizado interno, né? Você aprende a olhar para você, você entende o que está acontecendo. Eu acho que para mim o que foi melhor de tudo foi que eu não consegui ficar com mágoa do meu falecido marido. O amor prevaleceu, a gente era um casal feliz, nós nos amávamos, nós tínhamos filhos. E aí eu comecei a ver em outras histórias que o que tinha acontecido com ele e comigo também aconteciam com outras pessoas. E que outras pessoas, às vezes, não aceitavam ter sido infectadas pelo companheiro. E isso traz um peso, isso traz uma angústia, isso põe por terra tudo que você viveu de bonito, né? Ao lado da pessoa que você escolheu para estar junto. Então, quando eu decidi que ele não era um algoz, que eu não era uma vítima, mas sim que nós dois estávamos passando por uma situação que milhares de pessoas estavam, então eu consegui me despir do peso, né, dessa mágoa, e botar mais gás e mais energia em entender como é que eu ia ter essa visibilidade, né? Então foi aí que uns 5 ou 6 anos até eu ter, como a gente fala, esse empoderamento, né? Para poder falar sobre a minha sorologia, para poder falar sobre prevenção, para poder dizer para as pessoas, olha, se olhem no espelho, né? Vejam e se perguntem se vocês também não seriam candidatos a ter o HIV. A princípio, eu era telefonista nessa empresa e fui aprendendo a ser ativista porque a empresa me liberava para essa participação no movimento social. E aí eu fui conhecendo outras ONGs e fui me tornando uma boa palestrante. Então, com o passar de alguns anos, eu fui promovida, eu fui para a área de responsabilidade social e sustentabilidade da empresa, e aí eu comecei a trazer algumas ONGs para fazer o trabalho comigo dentro da empresa, porque nós éramos uma empresa com 4.000 empregados, tinham 2 filiais no norte de Goiás, em Cubatão, em Minas. Então a gente tinha muito trabalho a ser feito e uma formiguinha só não dá conta, né? Uma andorinha só não faz verão. E aí eu comecei a trazer principalmente o Barong, o GIV também, nós fizemos vários projetos e a gente fez muita coisa bacana, muitas ações de prevenção pelo Brasil todo. A gente fez 6 anos do Dia do Caminhoneiro em Goiás, levando vacinação em parceria com as prefeituras municipais, levava informação, camisinha e para toda a comunidade, né? Nós levávamos filmes disparadores temáticos para sertões mesmo, assim, lugares onde as pessoas nunca tinham visto uma tela, né? Então a gente usou tudo, a gente usou a cultura, a gente usou o poder da empresa de bancar os nossos projetos e acho que a gente ajudou muita gente nesse caminho, levando informação. Olha, eu acho que eu trabalho mais hoje como aposentada, porque eu saí, né, eu me aposentei, a empresa mudou para Minas e eu abri uma consultoria, porque justamente para tentar falar com empresas sobre a importância da prevenção no local de trabalho. Então, hoje eu sou consultora do UNAIDS, eu sou consultora independente, eu continuo com o Barong, eu continuo com o GIV, eu continuo com as atividades de entrevistas, de levar informação e palestras. Então, eu, graças a Deus, eu trabalho muito e eu acho que eu não tenho tempo de adoecer. Eu acho que tem 2 polos nisso, sabe? Eu acho que hoje tem uma galera
que está se infectando e já está tendo mais visibilidade. E assumindo mesmo a homossexualidade, o gênero, assumindo a sorologia. Então eu acho que a gente vai ter um gás daqui para frente para trabalhar mais o respeito a essa população. Por outro lado, eu também vejo que mesmo com muita informação que a sociedade tem sobre HIV e AIDS, às vezes é uma informação rasa e ela não vence o preconceito, né? Eu penso que assim, o preconceito tem uma forma muito, como eu diria, esqueci a palavra agora, um pouco hipócrita, sabe? Assim, algumas pessoas têm preconceito, mas não têm coragem de olhar e saber que também poderiam ser elas o infectado, né? Ou então aquela coisa assim, não, eu não tenho preconceito nenhum, mas também não quero a proximidade, né? Eu acho que a gente ainda tem que caminhar bastante. A gente caminhou na tecnologia, a gente caminhou na evolução da medicação, a gente consegue ter mais comunicação sobre AIDS, mas eu acho que a gente tem que avançar muito na questão de vencer o preconceito e na questão do respeito, né? Eu acho que realmente você respeitar o outro com tudo que ele tem é uma coisa que faz avançar muito, né? Às vezes até me questionavam assim, por que você precisa falar que tem HIV? Por que você não guarda isso para você? E é uma forma de preconceito, eu não guardo porque não é nada de errado e é uma coisa que as pessoas precisam saber. E não que eu tenha HIV, mas as pessoas precisam saber que o HIV existe, que ele não escolhe cor, raça, orientação sexual, gênero, classe social, nada disso. Ele existe, ele está posto. Você está viva, tem uma relação sexual, tem uma vida sexual ativa, você é sujeito ao HIV. Você é jovem, você vai para balada, você bebe, você acaba se relacionando sem camisinha, você é uma pessoa vulnerável ao HIV. Então não é meu isso, é de todos. Então eu acredito que assim, esse preconceito também é responsabilidade minha como portadora ajudar as pessoas a vencerem. No início, nós não sabíamos quem tinha o HIV. Nós íamos descobrindo pessoas doentes de AIDS. Então a epidemia, ela não chegou com a descoberta de um vírus, ela chegou com a descoberta de uma doença. E as pessoas morriam por essa doença e ao contrário, assim, com o tempo a gente foi descobrindo que essa doença era causada por um vírus, né? Então eu acho que ainda falta essa informação chegar direito. Sabe? É preciso sim se saber, as pessoas morriam muito de AIDS, mas hoje você pode fazer o exame, descobrir o HIV, que é o vírus, e tratar desse vírus sem precisar adoecer como as pessoas adoeciam, né? Eu vejo pelo meu falecido marido, poxa, a gente descobriu o HIV nele porque ele já estava doente de AIDS. Né? Então eu acho que é investir nesse tipo de informação, sabe? Existe um vírus, não tem cura, é uma doença que ainda é mortal, precisa ser feito um tratamento com coerência, com adesão, mas isso, se isso for feito de uma forma plena, as pessoas podem viver com muita qualidade de vida. Eu tenho 24 anos de sorologia descoberta, né? Testada e comprovada. Não sei se eu tenho HIV, quanto tempo eu tive o HIV antes disso. E eu nunca adoeci. Eu conheço pessoas que estão muito bem. E claro, conheço pessoas também que faleceram com poucos meses de descoberta do diagnóstico. Então, nada é igual para ninguém, né? Mas eu acho que a informação ela precisa ser passada de uma forma única, né? De uma forma universal e que chegue às pessoas.
hoje sou uma pessoa privilegiada porque eu tomo 4 tipos de remédios para o HIV, porque eu tenho um pouco de resistência do vírus. O vírus é um vírus mutante, então para alguma medicação ele cria uma certa resistência. Então eu tenho um tratamento que se chama de um tratamento mais reforçado, né? Eu preciso tomar um pouco mais de remédio do que quem inicia hoje. Quem inicia o tratamento hoje toma uma única pílula, né? E faz efeito, então vale a pena, né? Agora, eu como tenho já essa terapia de resgate, eu tenho que tomar 8 comprimidos por dia, mas eu já tomei 21, então eu também já estou no lucro, né? E eu acho que assim, é controlar, é vida saudável, tudo que é bom para qualquer pessoa que não tem HIV é ótimo para quem tem, né? Porque você precisa cuidar da sua imunidade, você precisa cuidar da sua felicidade. A felicidade, o bem-estar moral, mental, o bem-estar mental é fundamental para o seu bem-estar físico, né? Então eu faço os meus exames normalmente, tiro lá o meu sanguinho para ver como é que está a minha carga viral. O que é uma carga viral? A carga viral é a quantidade de vírus que você tem circulando no seu organismo, no seu sangue. Quando você toma o remédio corretamente, a medicação ela impossibilita do vírus se propagar. Então a tua carga viral vai diminuindo, diminuindo e ela fica indetectável. Isso significa que você não tem uma grande quantidade de vírus no organismo que vá afetar o seu sistema imunológico, porque a gente adoece quando o vírus não é bloqueado, ele detona o seu sistema imunológico e sem imunidade você adoece. Então o segredo é esse, né? É manter o vírus lá em menor quantidade. E hoje a gente já tem uma pesquisa mundialmente comprovada e agora divulgada de que existem o I igual a I. Que é isso? Indetectável. Um portador que tem uma carga viral indetectável, ele é um portador intransmissível. Ele não tem mais uma quantidade de vírus na corrente sanguínea, no esperma, na secreção vaginal, que infecte outra pessoa. Então, esse testar e tratar é uma das estratégias globais, mundiais, de prevenção ao HIV. Porque se eu sei que tenho HIV, se eu tomo a medicação e minha carga viral é indetectável, eu não sou mais uma transmissora em potencial, né? Isso também é uma informação que não chega para o restante da população, né? E que às vezes faz com que o preconceito e o estigma continuem no patamar que está, né? Eu acho que eu quero me aposentar. Mas ainda não precisa ser agora, não. Eu acabei de me mudar, fui para uma cidade do interior, tenho um marido soronegativo, ele não tem HIV. E assim, a gente quer curtir um pouco a vida a dois, ele ficou muito tempo sozinho, eu também. Mas eu acho que o ativismo está mais nas minhas veias, mais no meu sangue do que o HIV. Eu trabalhava nessa multinacional como telefonista e ele era um jornalista. E ele ligava muito para a empresa e a gente começou a conversar muito. Ah, que voz linda que tem esse jornalista, né? Já me apaixonei pela voz. E aí a gente conversou muito durante vários meses, acabamos nos conhecendo por fotos, por e-mail. E um dia ele me convidou para conhecer Sorocaba. Vem para minha casa, vem conhecer Sorocaba. Eu estava sozinha, ele também. E eu falei, não posso ir para a casa de uma pessoa sem que ela saiba de uma coisa que é muito importante em mim. E aí no dia seguinte eu saio na televisão, dou uma entrevista, estou no jornal, estou numa revista. Não posso. Mas isso vai ter um resultado. Eu peguei uma matéria de uma revista que eu tinha saído 2 capas, né? Viver e trabalhar com HIV.
Anexei a matéria no e-mail e escrevi para ele, olha, primeiro eu quero que você leia isso e se depois disso o teu convite ainda estiver de pé, eu vou. E estava de pé, ele leu, ele aceitou e a gente está aí junto até hoje. A internet é um nicho que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins, né? Então, o que eu digo, procure um grupo de ajuda mútua, vá aprender com a experiência do outro, vá saber o quanto a gente pode viver, quanta vida existe depois do HIV, né? Não se desespere, se cuide, se ame e vamos fazer plano aí para a vida longa, porque é o que a gente tem agora, vida longa. Eu fico muito grata pela possibilidade que eu tenho de ajudar as pessoas através de qualquer tipo de mídia, sabe? Fazer filme, dar entrevista e saber que tem pessoas que estão respirando e dizendo assim, não vou morrer, ela conseguiu, eu também consigo. Então isso é muito gratificante, sabe? Eu acho que isso é uma missão, né? Para além de ter o HIV como doença, eu tenho o HIV como uma missão. Eu conheci uma das minhas experiências, foi uma mulher que chegou até mim com 4 meses de gravidez e em pânico e a gente pôde se abraçar e eu disse para ela, fica tranquila, vai dar tudo certo. E ela teve a bebê é linda, ela mudou a vida dela, foi para outro país, tá namorando. E eu falo, meu, é uma cria minha, porque essa mulher podia ter chegado no viaduto e pulado. Não, eu não vou trazer uma criança portadora para o mundo, eu não vou morrer de AIDS, a vida acabou, né? Então, assim, a gente viu tanta gente dar fim à vida sem dar esperança para ela, que eu acho que isso é o que eu faço de melhor, sabe? Dar esperança.